Hulk ficou 16 jogos sem marcar, recebeu o carinho da massa e voltou a ser decisivo pro Atlético. Não foi isso, Colombo? Pois é, voltou a ser decisivo e tinha que ser, né, Dimara? Como eu disse na conarração, digamos assim, ontem no jogo com o Jaime Júnior, eu falei que precisava ser na Arena MRV, precisava ser diante da sua torcida, precisava ser num jogo grande. O desafogo poderia ter vindo antes, é verdade. Na partida contra o Ceará, por exemplo, mas precisava de o Hulk marcar num jogo que tem a grandeza, né, do tamanho do que ele representa com a camisa do Atlético. E já na zona mista, Dimara, o Hulk muito mais aliviado, com um semblante muito mais tranquilo e feliz pelo gol que ele marcou. Falou primeiro sobre a importância do treinador dele, que o colocou no banco, é verdade, mas que ainda assim deu uma alma coletiva para esse time. Estou falando de Jorge Sampaoli, não é mesmo, Hulk? Cara, é natural que com a chegada do novo treinador as coisas mudem, né? E demorou um pouco para mudar, os primeiros jogos ainda assim, conhecendo as peças, isso e aquilo. Mas assim, a gente fica feliz aos trancos e barrancos. Tá numa final internacional é muito importante, uma final que um título que a gente não tem ainda. Falta recuperar essa confiança no brasileiro para ganhar mais jogos no brasileiro e poder respirar. Acho que a gente costuma falar, o clube, a estrutura que o clube tem, o plantel que o nosso time tem, não pode estar passando por isso que vem passando no brasileiro. É claro que na teoria é uma coisa, na prática é outra. Na prática a gente deixou um pouco a desejar, estamos voltando a essa confiança de poder jogar como Atlético, o que é Atlético. Então sinto que a gente está construindo isso e eu tenho certeza que com essa classificação para a final vai nos dar muito mais leveza para os próximos jogos do brasileiro. Nós fizemos questão de começar com essa entrevista do Hulk, não só pelo que ele representou na partida, pelo que ele representa no Atlético, mas antes de falar exatamente, especificamente sobre o Hulk, Lélio Gustavo, ele dá a importância dessa mudança do Atlético todo ao técnico Sampaoli, né? Não foi só ele, a grande maioria dos atletas fizeram isso, exceção do Arana, que preferiu conservar ali uma história também com o Cuca, mas ele fala especificamente do Sampaoli, né, das mudanças que aconteceram com o Sampaoli, né, que foi um técnico escolhido pela torcida. Ô Dimara, boa tarde. Olha, o Sampaoli não é mistério nenhum, né? Sim. Para mim é um grande treinador, eu gostaria que ele voltasse, acabou dando certo, né? A volta dele, eu fiquei muito satisfeito e era questão de tempo que ele arrumasse a casa. Claro que foi uma primeira atuação muito convincente sob o comando dele. Ainda a gente tinha lampejos. Ontem nós vimos, né, uma atuação consistente durante os 90 minutos. E foi o Atlético que a torcida imaginava desde que ele chegou. Claro que ele pegou, né, não teve todo o tempo que ele teve durante a pandemia, mas a gente vê que o time do Atlético já tem a sua cara e realmente, né? Ontem foi a noite dos mortos-vivos. Não foi, quem estava morto ressuscitou de vez. Porque o Dudu fez uma partida, né, espetacular, o melhor em campo disparado. Aí você pega o Arana, jogou bem. Muito o Alan bem. Franco, ele foi posto na posição que ele costuma jogar na seleção do Equador. Enfim, foi o assim. O lançamento do Alonso, o que foi aquilo? Até o Júnior Alonso quase fez gol e participa, né? Com uma assistência para o gol que foi marcado pelo Hulk. Mas foi uma noite excelente e venham mais atuações dessa maneira. E sobre o Arana é o seguinte, ele pode perfeitamente preservar isso, mas tá muito claro, né? Que o negócio com o Cuca não ia fluir mesmo e o caminho a ser percorrido, ele levaria o Atlético até a segunda divisão. A verdade é essa. E muita gente chegou a falar, não sei, acho que a gente vai discutir daqui a pouco, tem mais um pedacinho de uma entrevista do Hulk, mas eu não sei, mas fica cada vez mais claro que o ambiente não era bom, né? Assim, pelo que todo mundo falou. Você sentiu isso, Daniel Seabra, ouvindo e tudo mais, o ambiente não era bom, que eu digo, quando ainda estava por aqui o Cuca. Isso aí eu tô falando diante das declarações de vários deles. O Bernard, na verdade, foi o primeiro a falar, não foi nem ontem, né?
mas que já havia uma certa dificuldade, né? Assim, a gente via isso dentro de campo, né? Dentro de campo que a coisa não funcionava. O time do Atlético não era um time, as entrevistas eram estranhas, as entrevistas do Cuca às vezes eram estranhas, uma coisa meio, sei lá. E a última entrevista do Cuca, então, foi um negócio, né, para poder fechar realmente o trabalho que não era bom. Vamos respeitar o passado do Cuca também. Não foi um bom trabalho, né? Sempre. Eu acho que ficou no passado, ok. E hoje a gente vê claramente que a coisa é diferente. As comemorações, a forma como o time conversa, a comemoração com o Sampaoli. A gente até falou na jornada ontem. Sampaoli, tava conversando com o Colombo isso agora há pouco ali na redação também. O Sampaoli voltou pro Atlético agora diferente. Muito, dentro, né? E fora de campo. Porque você vê ele dentro de campo. Quando saiu a escalação, eu e o Jaime já olhando, falando, uai, mas esse aqui é o Sampaoli mesmo? Um pouco mais cauteloso, um pouco mais segurando, não é aquela coisa de todo mundo pra frente, vamos fazer 5 gols, vamos atacar. Não, entendendo o jogo, eu acho que ele entendeu ali como tem que ser, ele entendeu o time que ele tem na mão, ele amadureceu fora, né, o tempo que ele passou fora, e as coisas com ele estão fluindo, né? A gente vê nas entrevistas, nas palavras dos jogadores, até com o torcedor também, a comemoração do Sampaoli na beirada do campo. A emoção, né? Ele não demonstrava emoção, né? Eu acho que foi real, nesse momento. Foi um acerto, a gente vê que foi um acerto. E a coisa tá começando. O Atlético, desde que o Sampaoli chegou, tá vivendo um carrossel de emoções, né? Sim. Agora, o que o atleticano espera daqui pra frente é esse Atlético de ontem. É verdade. O Rafa Nobre, a gente que acompanha vários times, né? Você tem essa mesa, hoje você está fazendo, óbvio, o setorista do Cruzeiro, mas a gente acompanha vários times, várias histórias, vários treinadores, vários elencos. Quando o elenco começa a falar assim, né? É porque já perdeu o vestiário, né? Que é o que se costuma dizer, né? A gente tem a prova disso também aqui, né? A experiência é essa, né? A gente viu de um carnaval bem recente, né, de outros clubes que acontecem, no Atlético também, dentro desse cenário aí, a gente recupera essa fala recente do Bernard também com relação a isso, né, o mesmo elenco, e a gente vê um time correndo de forma diferente, tentando se entregar de uma forma diferente, né, e ontem foi a prova disso, de um time muito mais organizado e a fim de chegar a essa decisão, e um outro que sinceramente não vi tanta vontade para que pudesse chegar à decisão, errando erros até bizarros. O primeiro gol é um erro bizarro da zaga do Del Valle, o terceiro gol também, o gol do Hulk, enfim, mas o Atlético mereceu, fez um grande jogo e mereceu chegar a essa final. E eu achei, Colombo, essa segunda parte da entrevista do Hulk, que você vai chamar um ponto importantíssimo para o que a gente pensa do futuro dele e ele também, né? Eu acho que ali ficou bem claro nessa entrevista que você vai chamar, né? Exatamente, Dimara. Quando o Hulk vai para a zona mista depois de muito tempo sem falar, e ele mesmo diz que se reservaria o direito de falar menos, são duas coisas basicamente que a gente queria saber. 3 coisas, vamos assim dizer. A relação com o Sampaoli, quando ele fizesse o gol, o peso de tirar esse gol das costas que não vinha há muito tempo, e sobretudo ao seu futuro no Atlético, a relação que ele tem com o Atlético, porque por mais que seja um ídolo, 39 anos, ano que vem o último ano de contrato, então o Hulk deu uma sintetizada nisso aí, Dimara, ao falar sobre a sensação, sobre o poder que tem um gol, sobre o poder que é reencontrar as redes, logo ele que já marcou 499 na carreira. Qual é a sensação, Hulk, de marcar especificamente esse gol de ontem? Cara, o que passou naquele momento ali primeiramente, um momento assim no meu coração foi de gratidão a Deus por ter voltado a marcar primeiramente, e depois ser surpreendido pela torcida, da forma que eles cantaram ali, ser surpreendido por todos os meus companheiros invadindo ali o campo para poder comemorar junto comigo ali, todos gritando, pô, merece demais pelo que trabalha e tal. Então isso é muito gratificante pra mim, né? Quanto ao ciclo, cara, futebol a gente nunca sabe dia da manhã. Eu procuro me cuidar bastante. Todo mundo que me acompanha e que me conhece mesmo, conhece o Givanildo, do Hulk, atleta, sabe o quanto eu foco, o quanto que eu amo jogar futebol e o quanto que eu me dedico pra isso, pra estar numa condição boa, pra poder competir ao mais alto nível. E quando eu, cara, estiver rendendo, estiver bem pra poder ali bater o 8, 9, 10, 11 km pro jogo, que é o que eu faço, eu vou estar ali fazendo com amor. Não sei se por mais 1, 2 ou 3 anos, não sei. Isso aí só Deus que sabe responder isso. Então, é desfrutar do momento,
né? E planejando um futuro com coisas boas. Canta comigo, Dimara. Hulk Maravilha, nós gostamos de você. Hulk Maravilha. Isso é uma música, na verdade, né? Faz mais um pra gente. Hulk não é Hulk Paraíba, não. Hulk Paraíba. Hulk Paraíba. Nós Maravilha gostamos original. de você. O ídolo se emocionou, Lélio Gustavo, com toda a razão do mundo, até por essa homenagem que a torcida fez, né? Assim, como que a torcida do Atlético está sendo definidora nessa reta final, né? O treinador, agora já mandou o recado pro Hulk também, quem é o ídolo, quem é tudo, né? Tem que ser só uma forma de que ele possa jogar. Isso acontece com qualquer jogador que, como ele mesmo assume, né? Já está aí chegando próximo da despedida, que é cruel. É cruel se despedir do futebol para um jogador como ele. Mas é um ídolo, né? É um ídolo. Dentro dessa emergência, né, para melhorar o time do Atlético, o Sampaoli, ele teve que abrir mão de muita coisa que ele nunca gostou de ver numa equipe sua. Por exemplo, esse lançamento do Júnior Alonso aí, sabe, ele já chutava a garrafa dentro de campo. Se você pegar os gols que o Atlético fazia na primeira passagem dele aqui, não tinha isso. Aliás, teve um, que foi no lançamento do Everson para o Keno. Um negócio treinado. Sim. Que era treinado. E que aí deu certo e o Keno fez um gol pelo Atlético. Eu não sei se foi contra o Grêmio ou se foi contra o Vasco. Uma dessas duas equipes. Então, o jeito natural do Hulk jogar, com esse futebol mais posicional que o Sampaoli gosta, é o Hulk ficar lá no meio dos zagueiros e receber a bola para finalizar. Só que também algumas peças, elas se contundiram, né? Jogadores que atuam do lado de campo, principalmente o Coelho, mas por outro lado, você ganha o Dudu, né, e em altíssimo nível, aí fica diferente realmente. As 3 últimas partidas do Dudu, ele já disse que veio. E é o que a gente esperava, né? Que o Dudu fosse render. Como eu gostava de dizer aqui, se tinha um cara que não era o problema do time do Cruzeiro no início do ano, esse cara era o Dudu. A gente falou várias vezes, pelo contrário dele. Né? Agora, o que arrebentou o Dudu foi essa punição, né, de 6 jogos aí, que foi imposta pela Confederação Brasileira de Futebol. Mas você armando um jeitinho ali dá certo. Que não dá, ontem deu porque o zagueiro falhou, né? É você esticar a bola pro Hulk para disputar a corrida contra o zagueiro adversário. Vai ficar difícil para ele. É isso, né, Daniel? Você abre achar a forma do jogador poder mostrar o máximo dele. Seja o mais novo, seja o mais velho, seja pela característica, seja não. E no caso do Hulk, não dá para imaginar o Hulk vindo buscar a bola, não dá para imaginar o Hulk tentando combater lá, não tem como, né? Foi até a pergunta do Colombo, em termos, né, pro Sampaoli, sobre recuperação de jogadores. Eu acho que vai muito nisso aí. Porque você chama lá o Bernard. Pô, Bernard, tem um ano que você tá aqui, não joga. E aí, por quê? O que tá acontecendo? Vamos conversar? Aí, de repente, olha, vamos acertar um posicionamento. Olha o Bernard hoje. O Bernard fez uma partidaça ontem, mais uma. Ao Dudu ontem. Nós votamos também, viu, Lélio? Foi pra nós o melhor em campo, Dudu. Deve ter sido difícil escolher, né? Ontem é aquele tipo de jogo que você fala assim, pô, tem uns 3 ou 4 aí que daria. Mas o Dudu sobressaiu, né? A forma, tudo que o Dudu tem jogado. O Dudu é um cara que tem um tratamento com a bola diferente. O cara sabe jogar futebol, não é um jogador técnico, qualquer, né? Ele é um jogador que tem habilidade, ele não tem mais a velocidade antes? Não tem, mas aí o cara compensa com a técnica, com a habilidade, sabe se posicionar, sabe o caminho ali por onde ir. O Dudu ontem fez uma partidaça sem correria. Correu o que tinha que correr, certo, se posicionou bem, e aí o Sampaoli encontrou esse posicionamento. Hoje o Dudu é titular, acho que não vejo nenhuma dúvida. Agora, mais uma vez, em se tratando de ataque, o Rony não foi bem, né? Nós estamos falando de vários jogadores que foram bem, o Rony, pra mim, não foi bem. Cabe recuperação pro Rony? Mas deixa eu só fazer um advogado diabo aqui pro Rony. Que realmente, ele quando teve a bola nos pés, ele não foi nada produtivo, mas ontem ele ajudou a fechar justamente o corredor que o Atlético mais sofreu lá. No primeiro jogo. Ele estava ali na correria pela direita. Ontem foi o papel dele, ser um jogador mais tático, e ele foi.
É lógico que com a bola nos pés, ele continua, né, tomando as decisões piores possíveis. Mas ele ajudou muito ontem, muita transpiração dele. Parabéns, Rony. Que é o serviço, né, dele, na verdade, é estar com essa bola no pé.